Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria de conversar com a minha querida Marlise Arendt sobre o despertar do feminino para muito além de gênero. A Marlise é profissional com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento humano, é palestrante e mentora de mulheres pela metodologia autoral Jeito Feminino de Viver a Vida, é formada em administração de empresas pela FESP, com pós-graduações em psicologia organizacional pela FAI no Paraná e psicologia transpessoal pela Universidade Internacional da Paz, a Unipaz. Marlise é life coach e analista comportamental, com experiências internacionais direcionada ao público feminino, com palestras businesswoman e roda de conversa também para mulheres. Facilitadora de rodas de conversa para a construção de paz, gestão de conflitos e autoconhecimento, é coordenadora do Colégio Internacional dos Terapeutas na Unipaz Paraná, facilitadora de treinamentos em liderança Shakti, o equilíbrio do poder masculino e feminino nos negócios, e é idealizadora do Feminino em Movimento, um movimento em favor do fortalecimento dos valores femininos no mundo, da FEM Camisetas e FEM Treinamentos para equipes de empresas e escolas e comunidades. Marlise, minha querida, que alegria, que honra, que coisa boa ter você aqui no Mutantes hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão necessário, né? E uma alegria, seja muito bem-vinda, você, mutante atuante aí, forte, firme e forte nessa questão do feminino. Que bom que você está aqui hoje, minha querida, seja bem-vinda. Querida, obrigada pela oportunidade. É uma honra poder conversar sobre esse tema que para mim move o meu corpo inteiro, minha alma, né? Porque sinto a necessidade da gente falar desse tema, da gente pensar nesse tema e ampliar nossa consciência, né, sobre a importância do despertar do feminino no mundo. Com certeza. E Omar, eu acho que a gente pode começar falando, assim, eu vou já logo trazer um olhar que eu tenho, né, a gente até conversou aqui antes, porque uma visão que eu tenho pensado muito assim, né? Porque a gente agora fala, então, e hoje nós vamos falar, né, do poder, da importância desse despertar do feminino, né? Assim, muito além para gênero, é o feminino em todo ser humano, né? E assim, é sempre uma questão que eu penso assim, da importância, na verdade, existe a importância de uma cura e de um resgate da integração, né, do feminino e do masculino. Mas eu queria que você falasse por que a gente tem que trazer, talvez, esse passo atrás, da importância, da relevância, né, desse despertar do feminino, sendo que a cura, na verdade, está na grande integração dentro de cada um de nós, né, do feminino e do masculino. Mas eu queria que você falasse para a gente, então, da relevância da gente falar do feminino e depois esse passo adiante que é a integração dos dois dentro de cada um, né, independente de gênero. Lindo. Bom, é bem importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, quando a gente fala de nós adultos, né, a gente está falando de adultos com o feminino oprimido, né? Então, por isso, a gente precisa dar esse passo atrás e começar a trabalhar o nosso feminino. Porque o que acontece? A gente já vem há milênios aceitando as características do masculino e esse viés inconsciente, na verdade, né, da construção da nossa sociedade através do masculino, da experiência de vida e de construção de jeito de viver
de administrar negócios, de trabalhar as famílias, né, de educar os filhos, a gente acaba educando com essa visão um pouco mais mecanicista, um pouco mais hierárquica, né, e isso faz com que a gente... e o feminino que traz essa questão do sentir, né, essa questão mais do sutil, do delicado, não delicado no sentido, mas no sentido da sutileza das questões da vida, a gente acabou não dando espaço para isso, né? Tanto que a gente tem a premissa de que o homem não chora, né? Se a mulher vai falar de sentimento, a gente vai dizer que ela está fazendo mimimi. Então, todas essas questões, elas estão ainda muito forte dentro de nós, né? E isso faz com que a gente vá vivendo uma vida desconectadas da natureza das coisas, né? Do tempo das coisas, da própria natureza, da ciclicidade da vida, né? De dar tempo ao tempo para as coisas. Então, a gente está sempre se cobrando o resultado, a gente está sempre se cobrando a estar dentro de padrões, né? Isso faz com que a necessidade de, primeiro, a gente olhar para dentro de nós e verificar, na nossa autoobservação, como é que isso se apresenta na nossa vida, né? Como é que eu estou lidando comigo mesma, porque a gente, ao se deixar levar só pela energia do masculino, sem consciência, no automatismo, muitas vezes essa energia acaba ficando uma energia muito rígida, com muita autocobrança. Então a gente acaba se cobrando demais, né? Sem dar tempo para pausa, né? Como se a gente ficasse desconectada dessa naturalidade da inspiração e da expiração, da contração e da expansão. Tudo isso são os ritmos naturais da vida. Então, o chamado é para que a gente entre nessa lógica, que é uma lógica da vida, né? Que faz com que a gente faça o movimento, mas também a gente tenha momentos de pausa, de um olhar mais para dentro, né? Então, isso até, inclusive, no livro O Fim da Guerra dos Sexos, que o Pierre Weil escreveu em 2002, ele está falando exatamente isso. Como que a gente constrói uma educação onde a gente vai fazendo a integração do feminino e masculino. Para as crianças, quando elas... a educação da nova era, a gente precisa começar a construir a polaridade dentro delas, trabalhando tanto a polaridade masculina quanto a feminina. Né? Então, o menino tem espaço para expressar as suas emoções, a menina tem espaço para se colocar, para se posicionar e não ser vista como, nossa, que menina intransigente, né? Que as meninas... assim que a gente vem educando a humanidade, né? E dentro dessa lógica que o Pierre propõe, ele propõe para os adultos o despertar do feminino. Então, nessa questão, porque após a gente ir fazendo esse nosso trabalho interno de autoconsciência, a gente vai, então, integrando naturalmente. Isso acontece de uma forma muito natural, alquímica quase, né? De você ir se percebendo em quais situações que você precisa ser mais assertiva, em quais situações você precisa ser mais afetiva, né? Em que momento, e não só com os outros, mas consigo mesma, com os outros e com a natureza. Com certeza. Isso, né, é um olhar, assim, trazendo um olhar histórico, né, mas assim, a gente vem de porque antes do patriarcado existiu uma era matriarcal, né, e aí ela foi atropelada pelo patriarcal e é onde a coisa se desequilibrou. E hoje, de fato, porque eu volto a dizer e reforçar aqui, assim, eu acredito que nós estamos, né, tem muitos, assim, profissionais, muitas mulheres fazendo movimentos do sagrado feminino, da cura do feminino, mas eu acho tão importante frisar que eu acredito que isso é importante, mas que a grande cura
da integração saudável do feminino e do masculino dentro, né, de cada um de nós, em todos os âmbitos. Até você trabalha, né, aí com a liderança Shakti, que fala disso, né, Má? Dessa grande integração. Mas, de fato, como a gente vem de um contexto mais próximo, nesse sentido de que o patriarcado veio e atropelou a gente, assim, né? Talvez nesse contexto da cura, da integração, precisa desse passo atrás e desse resgate, né? Desse lugar onde, também bem importante frisar para quem está nos escutando aqui, que é independente de gênero, que isso precisa acontecer dentro de cada um de nós, né? E muito importante, eu acho que a gente veio dessa era onde a razão prevaleceu, né? E acredito que a inteireza do ser, né, as funções psíquicas precisam estar num equilíbrio, né, para a gente ver esse ser humano de atuação saudável, onde a razão, a emoção, a intuição e a sensação estejam em equilíbrio, né, Má? E eu acho muito bonito, de fato, Má, vincular o feminino à intuição, aquele que recebe a informação, né? Está aberto para escutar o que o corpo tem a dizer, o que o universo tem para dizer, né? Como é que é? Olha só, quando você começou falando dessa questão ancestral, né, da nossa história como humanidade, eu queria trazer esse ponto porque ele é muito importante para a gente compreender esses movimentos de se, por enquanto, a gente vai trabalhando, na verdade, o início é dentro de nós mesmos, mas só para a gente entender, por exemplo, nessa era, né, quando a gente vivia em cavernas, quando nós éramos nômades, não existia hierarquia de gênero, e nem mesmo nenhum tipo de submissão, porque as pessoas estavam circulando, né, estavam nômades e faziam essa vivência nesse período, né, paleolítico, né, vamos dizer. Depois, quando a gente começou a nos desenvolver desenvolver a agricultura, sim, acontece que a gente precisou começar a cuidar da terra. E esse cuidar da terra já não começou a existir a diferença entre começou a se colocar a superioridade masculina. Por quê? Porque a mulher se tornou propriedade daquele homem, entendeu? Porque como que ele ia saber se aqui, porque entrou a questão da herança, por exemplo, né? Então, como é que esse pedaço de terra é meu e eu vou continuar deixando na minha família, né? Quem que vai me garantir que aquele filho é meu? Então, eu tenho que cuidar dessa mulher para que ela fique nesse cantinho aqui, para que eu saia para fora, vá resolver a questão. E começa aí essa nossa questão de hierarquia de gêneros, né? Então, o que acontece? Hoje, quando a gente se reúne em grupos de mulheres, nós temos demandas muito parecidas. E a nossa maior demanda, maior necessidade é a gente desenvolver a autoestima feminina. Porque a gente foi acreditando, por não compartilharmos em grupos, né? Porque como a gente ficou, vamos dizer assim, falando metaforicamente e inconscientemente, nós vivemos até agora sempre separadas umas das outras, né? Os homens trabalhando em grupos, juntos, e nós separadas. Então a gente não sabia da demanda uma da outra, tanto isso é verdade, Vi, que quando a gente se reúne em grupo de mulheres, muitas mulheres ficam surpresas de perceber que a dor que ela tem é igual à dor da outra, sabe? Então essa dor, esse sentimento de menos-valia, de não se sentir merecedora. Isso tudo são sentimentos comuns às mulheres. Já os homens, eles têm outras demandas, também são atingidos pelo patriarcado.
pelo patriarcado, mas eles vão acabar, eles precisam se reunir também para olhar para isso e para a reconstrução da masculinidade também da mesma forma. E junto com esses trabalhos que a gente vai fazendo em grupos, a gente vai se relacionando, a gente vai ampliando a nossa consciência e naturalmente vai havendo a integração, entende? Mas eu vejo muito a importância dos grupos, né? A gente tem hoje, né? Eu conheço o Brotherhood, por exemplo, tem os Guerreiros da Nação. Hoje mesmo, esse final de semana, aqui em Curitiba, a gente tem um grupo junguiano se reunindo para repensar a masculinidade, né? O como ser homem no mundo. Então, assim, a gente está em grandes movimentos, na verdade, fazendo esse trabalho, né? É um trabalho ainda de beija-flor, né? A gente está olhando ali, né? Tentando apagar esse fogo todo, mas é um trabalho super necessário para exatamente a gente chegar num momento onde a gente vai realmente parar de competir entre nós, a gente vai ter um coração aberto para a gente realmente colaborar. Por quê? Porque quanto mais eu tenho a consciência de quem eu sou, de qual é o meu valor, aonde eu coloco a minha energia no mundo, eu não preciso mais ficar competindo. Mas isso é um trabalho interior, né? Essa é a nossa busca do autoconhecimento. Então, eu acho esses movimentos, eles são importantes na fase onde a gente se encontra, sabe? Eu vejo a vida melhor no futuro. Vejo isso em cima do muro. Eu também, eu acho que por isso estamos aqui, né? Porque a gente acredita nesse mundo melhor, né? Sim, e isso tem uma grande ligação, inclusive assim, você trouxe essa coisa, né, da competitividade, a importância dessa consciência tornar-se muito mais colaborativa, né, cooperativa. E isso com certeza faz uma grande ponte com a cultura de paz, né, Má? De forma, acho que micro e macro, assim, desde da gente dentro de casa, no nosso cotidiano, quanto em questões mais sistêmicas, mais amplas, né, econômicas, sociopolíticas. Na verdade, assim, a cultura de paz, ela vem exatamente desse movimento da gente ir trazendo essa energia da inclusão que o feminino tem, né? Ele tem uma energia inclusiva, que a gente vai compreendendo as vicissitudes da vida como algo natural, naturalizando o contraditório, naturalizando a diferença, porque se eu tô sempre com medo, e outra coisa muito importante, Vi, dessas relações, desses grupos necessários de conversa, de ampliação de consciência, o que acontece? Você cria um espaço de confiança. A colaboração, ela não acontece sem a confiança. A gente precisa confiar uns nos outros, a gente precisa acreditar que a gente pode ser vulnerável sem ser, por exemplo, cortado ou julgadas, né, quando a gente está em grupo de mulheres. Então, assim, é exatamente por isso a importância desses movimentos, assim, onde a gente vai criando campos de confiança, campos de vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, ela faz com que a gente se torne humanos. Para a construção da colaboração, a gente precisa necessariamente ir fazendo a construção da confiança, né? Então, assim, quando você está em grupos onde você está vendo, é como se quando a gente está em grupos de autoconhecimento, de rodas de conversa, a gente está se abrindo para os bastidores daquilo que a gente apresenta para o mundo, né? Porque muitas vezes você tem que se colocar forte, você tem que se colocar invencível, guerreira, que nunca erra, né? E é um problema isso, na verdade, né? Porque a gente está se afastando da nossa realidade humana. E quando a gente se reúne em grupos, a gente vai criando esse campo de confiança para que a gente possa ser quem nós somos. E daí vem essa questão da inteireza, sabe? De você ter espaço
onde você se sinta verdadeiramente você, com luz, com sombra, com as suas dificuldades, e isso no patriarcado ele sempre foi muito mal visto. Então a gente até, por exemplo, a gente chega em sala de reunião de um lugar, um ambiente ainda com velho paradigma, as pessoas não podem expressar emoções, elas não podem dizer que elas estão com problema, sabe? Eu vejo no futuro as reuniões, as próximas reuniões, isso a gente já tem pessoas já fazendo esse trabalho também, sim, de fazer um check-in. Como é que eu estou chegando para essa reunião? Porque daí quando eu vou chegar num colaborador que eu sei que ele está com uma dificuldade emocional ou alguma situação em casa, eu não chego cobrando ele como se ele fosse uma máquina. Entende? Então, assim, a reconstrução, ela passa por todo esse movimento da gente ir construindo esse campo mesmo. Eu vejo como um campo de confiança, de entrega na nossa própria humanidade. Daí sim, a gente começa a trabalhar o nosso feminino, o nosso masculino, né, a nossa assertividade, a nossa efetividade, e ao mesmo tempo podendo ser afetivas, né, amorosas, generosas umas com as outras, sem medo. Né? O problema é que a gente tem medo. Né? A gente tem medo de perder espaço, a gente tem medo de perder a voz, né? A gente vê os outros humanos como competidores. E isso vem da nossa educação. Os jovens saem da faculdade, né, pronto para competir. E esse feminino nos homens, Má? Porque deve ser mais desafiador ainda, né? Porque a mulher é um... Não, na verdade, acho que os dois são um resgate, mas o homem acho que mais desafiador ainda também por essa visão antiga, né? De que você falou aí no começo, homem não chora, ou essa questão de que não pode demonstrar as emoções, mas isso é fundamental também, né? Esse resgate, esse despertar desse feminino nos homens, né? Com certeza. Olha, eu vejo assim, para mim, eu entendi pessoalmente, vamos falar assim, e profissionalmente, eu entendi que nós, mulheres, a gente tem a energia do feminino quase que emergindo. A gente precisa quase que, vamos pegar ela e vamos nos apropriar dela e vamos trabalhar. Para quê, Vi? Para contribuir com os homens, porque a gente não consegue falar daquilo que a gente não vive. Se a gente não está sendo generosa, aberta, acolhedora com as nossas próprias questões, como é que nós vamos contribuir para que os homens também sejam, né? Então, assim, sim, para os homens é super difícil, né? Mas a gente já tem movimentos. Eu adoro aquele documentário Silêncio dos Homens. Maravilhoso. Porque, assim, ali a gente vê o quanto para os homens expressar seus sentimentos é desafiador, né? O quanto que isso a gente precisa estar quebrando um paradigma gigante, né? Transgeracional, né? Exatamente, transgeracional. Então é fundamental. É muito legal, é muito bonito a gente poder pensar que existem esses movimentos e existe essa... Porque, por exemplo, hoje a gente já vê, eu fico assim super emocionada de ver, por exemplo, às vezes vendo homens cuidando das suas crianças, sabe? Eu já cansei de ver na rua os meninos andando de carrinho com seus filhos, né? E muitas vezes a mulher indo para a batalha e tá tudo certo, sabe? A gente está fazendo esse movimento, são exercícios. Eu vejo tudo isso como exercícios dessa nova humanidade que a gente espera que nasça, que a gente trabalha para que nasça, né? E principalmente que nasça dentro de cada uma de nós, né? Cada um de nós, né? Com certeza. Não, e aí a gente está falando de, né? Eu acho que é um trabalho micro, né, muito de trazer essa consciência, esse trabalho, né, a gente falou aqui de autoconhecimento, de aprofundamento, de resgate no indivíduo, mas quanto mais pessoas estiverem trabalhando, a gente está falando de regeneração de humanidade, né? Exatamente.
Mas não, eu vejo assim, Vi, de novo, né? E eu acho que você super também está nesse movimento da gente trabalhar o autoconhecimento, né? Então, não tem como a gente querer mudar o mundo se a gente não mudar a nós mesmas, né? A nossa percepção de como que nós estamos nos posicionando, porque senão a gente fica com um discurso muito, muito frágil, né? Muito vulnerável a qualquer intempéries. Então, assim, por exemplo, o jeito feminino de viver a vida, ele é uma proposta, a primeira coisa que eu descobri quando eu comecei a vivenciar a dor, por exemplo, porque a gente, no masculino, a gente quer arrancar a dor, né? A gente quer arrancar a dor, a gente quer arrancar a incoerência, sendo que a dor, a incoerência, o caos, a contrariedade, esse dinamismo da vida, a impermanência, tudo isso faz parte do ciclo natural da vida. E o jeito feminino de viver tudo isso é realmente você se entregar e falar assim, tá tudo bem, é isso mesmo. Em vários níveis, cada um de nós está passando por uma dor, né? E a gente passa por dores todos os dias. E se a gente continuar com esse pensamento mecanicista que fala, não, isso sim, isso pode, isso não pode. Eu posso sentir alegria, mas não posso sentir raiva. Posso sentir tristeza, mas não posso sentir medo, né? Então, quer dizer, medo e tristeza a gente não pode sentir. Mas o que eu quero dizer é assim, que a gente não pode excluir a nossa própria humanidade, né? E é assim que a gente vem caminhando ao longo desses anos, tentando fazer a exclusão, tentando fragmentar, tentando separar a gente da gente mesmo, daquele ideal que a gente constrói, o ideal de vida, né, que a gente constrói e não aceita a natureza da vida, o tempo das coisas, né? Eu ia falar bem isso, assim, trazer para esse lugar dessa conexão, da correlação da nossa conexão com a natureza, né, com os ciclos. Você falou bastante aí da relação com o tempo, né, mas a natureza é uma grande mestra nesse sentido também, né, Má, por causa dos ciclos naturais, né, do ciclo, no caso das mulheres, do ciclo menstrual da mulher, as estações do ano. Como é que você traria esse olhar dessa correlação do feminino com a natureza, que tem muito a ser dito, com certeza? A ciclicidade da vida, né? A ciclicidade de tudo. É tudo um ciclo, né? E a natureza, ela traz essa notícia para a gente todos os dias, né? Quando amanhece, quando fica tarde, quando fica noite, as energias vão mudando. E a gente colocou o Cronos, né? A gente colocou o relógio para dizer o que a gente tem que fazer. E a gente perdeu essa sincronicidade, essa sincronia ou essa sinfonia com a natureza, né? E nós, mulheres, então, quando a gente perde com a ciclicidade do menstrual, a gente se impõe comportamentos que a gente não está sentindo, porque nós estamos cheias de hormônios, muitas vezes, derrubando a nossa energia, e a gente quer dar conta da vida do mesmo jeito, passando por cima, linearmente, né? Então, assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que fechar a agenda, eu tenho que atender todo mundo, eu tenho que agradar todo mundo, mas eu tô, às vezes, destruída por dentro. Como é que a gente faz esse movimento, né? Como é que a gente olha para dentro? Até uma vez eu estava conversando com uma amiga, a gente estava imaginando assim, né? Como seria uma liderança, porque eu trabalho muito com essa questão da liderança feminina, e como seria uma liderança feminina que incluísse os ciclos menstruais de todas as mulheres? Porque tem um momento do nosso ciclo menstrual, que é quando a gente está ovulando, que a gente está muito criativa. A gente está com uma energia altíssima, e é nessa hora que a gente tem que fazer reunião, que a gente tem que criar, brainstorm, sabe, aproveitar aquilo, porque tem um momento que chega a fase menstrual que você precisa dar uma baixada nessa força toda, para quê? Para se recolher, como o inverno, né, que é necessário, como a noite.
Então, assim, a gente fica imaginando, né, criações de agendas conforme os ciclos. Bota esse grupo aqui tá ovulando. Vamos trabalhar no brainstorming, vamos criar projetos novos para a empresa, entendeu? Poxa, tem muita coisa para ser construída. A gente tava, essa questão, por exemplo, hoje a gente tem, assim, nós somos 50% no mundo, né, praticamente. 50% de homens e 50% de mulheres. Só que a nossa liderança feminina é muito inferior ainda. Por quê? Porque a gente ficou com outras atividades que a gente precisa dividir com os homens, que é o cuidado da casa, o cuidado dos idosos, o cuidado das crianças, né? Então, isso a gente vai aprendendo a dividir com os homens. Mas, assim, quando a gente coloca, por exemplo, assim, tem gente que argumenta o seguinte: mas que adianta colocar a mulher, porque depois elas ficam lá disputando e batendo boca. Mas isso daí a gente está falando de um feminino que precisa amadurecer também. Né? Então, assim, a gente está na liderança Shakti, a gente trabalha, na verdade, com a ampliação da consciência do masculino e do feminino, porque tanto o masculino quanto o feminino imaturos, eles estão fazendo essa confusão no mundo, né? Então, por exemplo, não adianta pôr mulher, mas a gente precisa dar espaço para as mulheres aprenderem a se conectar com a sua potência do feminino, entendeu? Então, assim, claro que vai entrar muitas vezes uma mulher na liderança que vai disputar, que vai ter problemas, que vai ser radical, que vai ser inflexível, autoritária, tá tudo certo. Mas a gente precisa dar espaço, porque junto com tudo isso, a mulher consegue, uma hora, ela tem um acesso mais fácil às emoções, aos sentimentos, né? É permitido, é um pouco mais permitido do que os homens. E a gente vai nesse caminhar, a gente vai aprendendo a ser cada vez mais integrais. Você trouxe esse olhar da liderança, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, assim... Sim, você falou, né, da importância desse amadurecimento, né, desse posicionamento de uma mulher mais madura e mais consciente também para ter um posicionamento na liderança empoderada e saudável, né? Mas, assim, se a gente for falar das características associadas, assim, ao feminino que podem contribuir para o estilo de liderança mais colaborativo, inclusivo, né? Eu acho que a inclusão é uma coisa, com certeza, que também faz um grande paralelo aí com a cultura de paz. Mas quais seriam, assim, de uma forma até bem pragmática mesmo, assim, das características do feminino importantes para a liderança de termos gerais, assim, para a gente caminhar para essa sociedade mais colaborativa, mais inclusiva, mais amorosa, mais pacífica mesmo, né? A primeira, vamos dizer assim, por exemplo, quando a gente está trabalhando na liderança Shakti, a gente tem o grupo, como é que a gente fala, o mapa das polaridades. Né? Embaixo a gente tem as polaridades masculina e femininas imaturas. Em cima a gente tem o feminino e masculino maduros. Então, quando você, por exemplo, assim, qual seria a característica de uma liderança feminina que seja mais madura, né? A primeira característica que eu poderia destacar é a empatia. Por quê? Porque quando a gente foi pelo mecanicismo do patriarcado, imaginando que a gente precisa dar resultado a qualquer custo. Hoje, a nossa maior epidemia, uma das maiores epidemias que a gente está construindo, na verdade, hoje é a epidemia do burnout. As pessoas estão adoecendo pela busca desenfreada do resultado financeiro, e muitas vezes esquecendo da humanidade. Né? Então, quando a gente fala de mulheres líderes, a gente está falando de mulheres que trazem a humanidade, mais empatia para o jogo, né? Então, assim, o masculino imaturo, ele é esse masculino autoritário, sabe? Hierárquico, faço o que eu mando, e, enfim, né? De ponto, né?
ponto, não se discute, né? E daí quando você vai, e o masculino e o feminino, ele precisa ir amadurecendo exatamente para a gente trabalhar a empatia. E a gente vai fazendo essa dança, né? Entre, meu Deus, hoje eu estou muito autoritária. Calma, né? Vamos fazer a pausa. Vamos olhar para dentro. A gente estava falando sobre isso, né? Quando a gente estava montando aqui nosso trabalho. Quando a intuição entrar para as salas de reuniões, a gente vai ter dado um grande passo para a modificação de tudo isso, né? Quando você fala assim, gente, vamos fazer um minuto de silêncio aqui para ver o que vem, né? Essa construção da paz, essa é a construção de um mundo diferente, né? Porque senão a gente está sempre voltado para fora. O masculino, o que é? O masculino é falo, é fora. Tá tudo certo, é isso mesmo. A gente tem que ir para fora para viver a vida. Mas a gente esqueceu de voltar para dentro. Né? Então a gente precisa voltar para dentro, porque tem um monte de resposta, como você trouxe ali, né, a questão do sentir o corpo, dos sentidos, dos sentimentos e da própria intuição. Né? Então a gente vai fazendo esses movimentos para que a gente vai possa equilibrar as 4 funções psíquicas, que é o nossa maior chave de integração, é a gente conseguir alinhar a racionalidade, o sentimento, as sensações físicas e a intuição. Isso é um trabalho interno, praticamente, né? Um trabalho de jornada pessoal que a gente vai construindo individualmente, e quando a gente está construindo individualmente, a gente vai transbordando isso para o coletivo. Com certeza. Mas isso é o que eu disse, você falou, né, Márcio? São passinhos a gente fala na Unipaz, né? Para quem não conhece, a gente fala do beija-flor, construção de um trabalho de formiguinha, mas isso já vem tomando uma dimensão, né? Acho que já tem não só grupos, mas eu acho que tem empresas já também adotando práticas, né? Trazendo vivências. Você está aí atuando, né? Nesse sentido de trazer essa consciência, essa humanização, né? É isso aí. Por exemplo, assim, a gente tem um movimento do qual tenho muito orgulho de fazer parte, que é o capitalismo consciente. No capitalismo consciente, a gente trabalha exatamente tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Essa questão de realmente a integração, né, de quem nós realmente somos, né, e desse feminino. Então, o Raja Sisodia, que é o fundador do capitalismo consciente, ele tem um outro livro que eu adoro, que se chama Empresas que Curam, sabe? Que é esse movimento da gente ir trazendo o autoconhecimento para as empresas também. A gente tem vários movimentos nesse sentido, sabe? Então é muito bacana a gente poder tá contemplando tudo isso. Mas daí, de novo, né? Vamos lá. É a passos lentos, sim, porque a gente está no biorritmo, né? No ritmo da vida. Não é o jeito que eu quero, que você quer, que a gente gostaria que fosse. Sabe? Por exemplo, tem muitos livros escritos lá em 1980 e poucos, sabe? As teorias já vêm de muito. O taoísmo, quantos anos tem o taoísmo? Milhares de anos, né? E já vem falando dessa questão da integração, dos opostos complementares e tudo mais, né? Mas a gente está dando os nossos passos, é isso aí, né? A gente vai fazendo essa construção. O importante é que a gente está nesse movimento, né? E sinto assim, ó, para aí, falar isso que eu acho bem assim, relevante, porque sinto que movimentos, situações como a gente viveu de uma pandemia, por exemplo, são aceleradores de evolução. Porque a gente deu grandes passos na tomada de consciência dos problemas que a gente tem. Na verdade, assim, a gente está dando passos de tomada de consciência que a gente chama de verdades inconvenientes, sabe? Trazendo à tona as grandes verdades do que realmente acontece, né? Falando do nosso país, por exemplo, a gente conseguiu perceber
tanta desigualdade, tantos problemas estruturais que a gente vive, né? Tanto racismo, homofobia, tanta coisa que veio à tona nesse período que a gente estava muito fragilizado pela pandemia. E o que acontece tudo isso? Isso é ótimo. Dói ver tudo isso, dói reconhecer que a gente não é um país super humanizado, a gente não tem racismo, como a gente imaginava antes dos problemas aparecerem, né, de tudo ser colocado à prova, né? Mas a gente não tem como curar nenhuma doença, ou vamos lá, falar da normose, né? Não tem como falar de cura enquanto a gente não reconhece os problemas. Sinto que nós estamos num momento de reconhecimento de quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui e onde foi que nós erramos para fazer a reconstrução, sabe? Então, por exemplo, quando o Pierre Weil fala em 2002, a fim da guerra dos sexos, que ele propõe o reencontro do masculino e do feminino na gestão do século XXI, o que ele está falando, gente? Ele está falando exatamente que o primeiro passo é a gente reconhecer a polaridade feminina e masculina dentro de nós. Não tem como fazer outro movimento se não for assim, né? E a gente precisa, e acaba que essas grandes problemas coletivos, eles movimentam a gente também. Tu vê que é quase como aquela música, né? É de dentro para fora e de fora para dentro. Que bonito. Tá acontecendo assim, né? De dentro para fora, de fora para dentro, tudo junto, né? Tudo junto, misturado, e a gente vai construindo. Mas importante, Vi, é aquilo que eu sempre te ouço falando, que eu acho que você fala, você reforça muito essa questão da consciência, da forma como Pierre Weil nos apresenta a consciência, né? Esse observador externo. Então, assim, não tem como a gente fazer a mudança que a gente precisa no mundo sem a gente fazer a autoobservação, sem ampliar a nossa consciência de nós mesmos, né? Então, tudo isso tá super alinhado, né, com o que a gente acredita na Unipaz, que a gente vem trabalhando aí para despertar, né, primeiro dentro de nós mesmos. Né? Com certeza. E você sabe, Marca, eu te ouvindo falar aqui, me veio assim que a importância da gente adotar a meditação como um hábito, porque eu acho que a meditação é um caminho que abre para esse feminino, né? Saudável. Porque ele abre as portas da intuição, ele abre as portas da informação, né? Da consciência. E esse é uma sugestão que já pode ficar aqui, acho que, né? Faz sentido, né, mais que eu estou falando, para todo mundo que está nos escutando aqui, para trazer as características do feminino e para trazer a característica, inclusive, dessa autoescuta, né? De autopercepção, de autocentramento. Vem muito de instituir a meditação como um hábito para que a gente tenha mais essa comunicação interna, né? De ouvir o corpo, né, Mar? De ouvir a voz do silêncio, de ouvir o que esse de dentro para fora, né, de fora para dentro, precisa vir de um lugar assim, né, da onde vem o que eu estou fazendo, né? Não, Vi, perfeito, assim, dentro por exemplo, quando a gente trabalha no Colégio Internacional dos Terapeutas, a gente trabalha com 10 orientações, e uma das primeiras orientações, fora a antropologia, que a gente entende o ser humano como um ser, né, como um ser espiritual, né, vivendo esse plano aqui terreno, o silêncio, a meditação, a contemplação, sabe, o estudo no sentido de estudo de algo que te eleve, sabe, que eleve teu sentimento, eleve tuas emoções. Então, assim, é super importante a meditação, sim, para trabalhar o feminino. É super importante porque a meditação, o silêncio, ele vai trazendo o ancoramento íntimo, para você não se perder lá fora, na relação, nas relações, né? Então, assim,
você vai se percebendo, não é aquela coisa assim, eu vou deitar no travesseiro e vou fazer uma avaliação do meu dia. Não, a gente passa o tempo inteiro se observando, sabe? Como é que eu estou me sentindo agora? O que eu estou entregando agora, sabe? Se eu estou confortável, desconfortável. Eu gosto muito disso, porque isso são respostas dessas sincronicidades da vida, desse sentir que a gente não foi acostumado a vivenciar, né? A gente não foi educado, nós não fomos educados para isso. Então, isso é super revolucionário. Você está em contato com o teu mundo interno para saber responder na vida, né? Para você saber que ação tomar, que palavra falar, enfim, né? De um lugar mais consciente, né? Exatamente. Que é a proposta desse podcast aqui, né? Esse novo ser humano, dessa nova humanidade mais consciente. E isso é uma grande costura com a cultura de paz, né? Nossa, não precisa nem falar, mas nunca é demais relembrar. Exato. Você sabe que eu comecei a trabalhar com o feminino lá em 2017, quando eu morava nos Estados Unidos. Porque eu comecei a perceber que como as mulheres eram articuladas, como elas se organizavam em grupos. Então, tinham grupos de mães da escola. Daí elas iam lá e implantavam o português dentro da escola americana para brasileiros, sabe? Daí depois tinha um outro grupo do condomínio, se organizavam também. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, que massa isso. Porque a gente tem muito, sabe? Eu comecei a sentir o chamado de trabalhar com mulheres por causa disso. Porque, como eu te falei, eu vim de uma faculdade com muitos homens. Uhum. Eu me formei em administração com muitos homens, eu trabalhei no mundo corporativo dentro, né, da fundação da empresa que até hoje da minha família, enfim, muitos homens, sabe? E tá tudo bem, não tem problema ter homens, o problema é que nós precisamos despertar o feminino em homens e mulheres, né? Eu fazia uma negação enorme sobre isso, eu falava assim, não, tá tudo certo, né? Não conseguia enxergar a importância das mulheres se reunirem, de se identificarem umas com as outras, né? Então lá eu comecei a perceber isso, porque a gente viveu um super furacão na época lá que a gente estava lá, e aquelas mulheres se reunindo para orar juntas, sabe, para se ajudar, uma apoiando a outra. Daí, a partir dali, eu criei, junto com uma outra amiga minha, psicóloga, a gente criou um grupo de mulheres para conversar sobre o que é morar fora, sabe, sobre o que é, por que a gente estava ali. Muitas vieram embora, eu fui uma que vim embora, porque eu entendi que ali não era o meu lugar. Mas o fato é que essa reunião de mulheres, ou esses grupos que a gente vai fazendo, elas vão nos fortalecendo. Porque eu estava falando para você uma frase que me veio esses dias, né? A humanidade tem saudade de comunidade. Então a gente precisa estar juntos para ir aprendendo de novo a sermos humanos, né? E isso está falando da cultura de paz. Porque o que a gente está construindo é a paz dentro de nós. Quando eu fico em paz comigo mesma, com quem eu sou, com a minha sombra, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, eu falo, tudo bem ser assim, sabe? Eu não paro de brigar comigo. E quando eu paro de brigar comigo, eu começo a ter mais compaixão com o outro, né? Então a gente vai construindo esse movimento da paz primeiro dentro de nós, né? Com certeza. Ô, Má, e aí me veio ainda uma pergunta ainda pra gente, antes da gente terminar esse papo delicioso, fundamental e essencial. O que você sugeriria, assim, pra gente pensar, assim, quase como se fossem, digamos assim, algumas estratégias pra gente pensar nas crianças, sabe? Pra ensinar crianças e jovens sobre essa forma feminina, né? Essa maneira feminina inclusiva, cooperativa, colaborativa. Que te vem, assim, pra gente
pensar nesse viés da educação para trazer para criança e para jovem, assim, né? Porque é o amanhã, né? Vamos lá. Eu vejo a possibilidade, vamos dizer assim, o caminho de nós, pais e mães, sermos observadores dessas crianças. Onde a gente começa a observar caracteres ou características de cada indivíduo com respeito, com amorosidade. Hoje mesmo de manhã eu ouvi uma coisa que eu acho surreal, que é uma querida amiga minha que trabalha com educação parental. Qual é a forma que a gente aprendeu a dar limite? A gente fala não, a gente barra. Aqui você não passa, isso não pode. E ela estava ensinando a darmos limite. Como é que você barra um rio? Como é que você barra a personalidade de alguém dizendo que isso pode, isso não pode? Isso vai para algum lugar. Entende? Então, como é que a gente educa as crianças pelo feminino? Colocando margens nesse rio para que ele flua. Entende? Então, assim, você vai delineando, vai ouvindo, vai dando espaço, vai mostrando, sabe? Mostrando muito mais do que certo e errado, Vi. A gente vai mostrando causa e consequência. Nossa, uma universidade parental precisa, né, menina? Porque do jeito que tá adoecida essa normose, né? E super importante isso que você acabou de falar. Nós vamos ter que refletir também sobre a causa e a consequência, né? Também vai trazendo um empoderamento para a criança de responsabilidade, né? Exato. De consciência, né? Olha, assim, ó, eu aprendi na Unipaz. Qual que é a base da pirâmide do autoconhecimento? Autorresponsabilidade, autoamor e autoconhecimento. Então, para você fazer o autoconhecimento, você precisa da autorresponsabilidade e do autoamor. Agora, se eu estou sendo educada para não ser quem eu sou, para dizer isso não pode, você, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou intensa, eu sempre ouvi que eu estava errada, que eu não podia ser assim. É horrível você crescer dizendo, ai, lá vem a exagerada, sabe? Então, assim, você cria estereótipos na criança. Sabe? E quando você vai mostrando causa e consequência, não certo ou errado, sabe? Poxa, extrapolou aqui, coleguinha, tá tudo bem, sabe? Agora volta. Como você gostaria de fazer diferente? Sabe? Para você se sentir bem, para você se sentir em paz. Cara, eu quero muito nascer de novo. Porque a quantidade de trabalho que tem nessa vida que ainda não vai. Porque a gente tem muita coisa legal para trabalhar, para se reeducar, né, Vi? Que coisa boa, mas fica o convite aí para quem está nos escutando, se tem um chamado aí no coração de fazer um movimento, de fazer um grupo de mulheres, de fazer um grupo de homens que queiram partilhar suas emoções, né? A gente está aqui para dar essa injeção de coragem, porque o mundo está precisando, né, Mar, de mais movimentos, de mais iniciativas, de pessoas realmente que se unam e que para essa troca, e é tão bonito, no fim das contas, quando a gente troca esse lugar mais frágil, vulnerável, a gente pega também a nossa maior força e tira daí da profundeza a nossa maior potência, né, Mar? Tanto, não importa, não é homem ou mulher, todo mundo que se permitir esse campo de mais vulnerabilidade, daí vem uma força incrível, né? Exatamente. E esse eu chamo de o jeito feminino de viver a vida, sabe? A gente dá espaço para isso, porque é muito poderoso, sabe? Acolher a dor é realmente, assim, curador. Curador. E espaço também, eu gostei demais dessa ideia, gente, da gente trazer, deixar a intuição emergir. Isso também é voz do feminino em todos nós.
né, deixar... Imagina se todas as reuniões em todas as empresas começassem com 1 minuto de silêncio e respiração. Gente, isso já seria uma mudança planetária, não é? Porque já vem de outro lugar as decisões, já vem de outro lugar os posicionamentos. Não, fica a dica aí, gente, para quem está escutando, trabalha na empresa, comece a dar ideia. Vamos começar a reunião com 1 minuto de silêncio, para que a intuição, né? Para que eu outro dia vi um livro, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas é algo assim, tipo uma nova humanidade, a nova humanidade da intuição. Ai, que lindo. Já pensou? É sobre isso, né? Porque vem de um lugar muito mais alinhado com o coração. Exato, guria. Né? Ação. Porque assim, ó, a intuição, ela dá esse espaço para a gente fazer a leitura, sabe, da sincronicidade das coisas, dos sinais, da leitura dos símbolos, para que aquilo tá ali, o que isso significa, sabe? A intuição faz a gente se sutilizar. Mas sabe o que eu queria te falar, uma coisa que eu tenho muita alegria de dizer? Em 2011, quando eu fiz a psicologia organizacional numa escola de administração, que é a SAFAI, que eu fiz aqui em Curitiba, eu fiz uma matéria que se chamava A Gestão da Intuição. Para a liderança, para as pessoas entenderem como é que a humanidade foi criada, inclusive. Porque as grandes ideias da humanidade vieram da intuição. Daí ela ensina no nosso módulo lá, eu amo essa professora, a gente está falando de 2011, numa faculdade de administração, com uma cadeira como essa, Gestão da Intuição, né? Então é muito lindo, eu acho isso um super banho de esperança, sabe? E ela vai nos falando assim, porque a intuição, muitas vezes ela vem, como a gente estava falando na meditação, né? Ela vem no intervalo de 2 pensamentos, quando você está leve, relaxado. Um sopro, né? Você não está naquele movimento incessante da mente, apegado ao que a mente nos traz como verdade, né? Deixa então para o ouvinte aqui, Mar, depois de tanta coisa reflexiva e inspiradora, se você tivesse que fechar aí, mais do que eu falo, mais do que uma dica, assim como uma sugestão de coração para coração, para esse despertar do feminino, muito além do gênero, o que você deixaria assim como uma semente intuitiva? Eu diria para que a gente se permita ser humanos, que a gente se permita ser inteiros e que a gente se permita ser acolhidos e acolhidas pela nossa energia poderosa do feminino, que acolhe, que é generosa, que é poderosa mesmo, ela é evolutiva, né? Claro. Que faz a gente, é uma seiva dessa gera vida, né? Gera vida, cria tudo que tem na vida, né? Então, que a gente se permita, eu acho que a palavra é essa, sabe, Vi? É uma permissão interna para a gente abrir os olhos para outras realidades, que não é só a nossa mente racional, que não é só o nosso pensamento, né? Que não é só para fora. Que assim seja. Minha querida, muito feliz com essa conversa aqui. Muito obrigada pela oportunidade de te ouvir. Muito obrigada pelo seu servir, pelo seu trabalho, viu? Pela sua força aí, feminina, atuante aí, fazendo, acontecendo aí com tantos caminhos. Que você tenha sempre saúde e paz no coração para continuar seguindo, porque tem muito trabalho, não vai dar só nessa vida, então tem que voltar em outro para seguir. Às vezes eu penso assim, gente, estamos aqui trabalhando, mas a gente trabalha, viu? Porque quem acha que quem é da cultura de paz é passivo, tá muito enganado, somos muito ativos. E eu falo, gente, eu não acredito que eu tô aqui trabalhando para essa paz, eu vou morrer e o mundo ainda não vai estar em paz, vamos ter que voltar, mas enfim, a gente deixa para depois essa parte. Você sabe que o Feminino em Movimento é o meu
minha inspiração total de vida, ele vem exatamente dessa ideia da Unipaz, que a paz é movimento, né? Então, colocar esse feminino em movimento é colocar a vida para rodar, né? Para a gente dar espaço para tudo isso. Eu te agradeço muito, meu amor, foi muito lindo, muito fluido. Como sempre, né? Quando a gente se encontra, é um prazer enorme. E agradeço muito essa iniciativa da Unipaz São Paulo, né? Eu admiro muito vocês, o trabalho que vocês fazem, essa estrutura do masculino e a generosidade do feminino está muito presente aí na Unipaz São Paulo, e eu super honro mesmo esse espaço e todas vocês, né, que trabalham nesse movimento aí. Tamo junto, minha querida. Muito obrigada, viu? Obrigada pela troca aqui. Obrigada a você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora. Fica o convite para você conhecer os outros episódios aqui do Mutantes. Tem muita coisa boa já por aqui, gente. Fica o convite também para você seguir a gente nas redes sociais. A gente está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, trazendo cada vez mais possibilidades, ferramentas, cursos, formações, para que cada vez mais sejamos conscientes da necessidade de sermos nós o agente da transformação que a gente quer ver e viver no mundo. Muito obrigada e até o próximo encontro. Um beijo no coração e até mais. Viva! Mua! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.